Flamengo está escalado para a partida contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Gabigol continua afastado pela direção do Flamengo. Lista de relacionados: goleiros Rossi, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Wesley. Atlético de Madrid pode tirar Felipe Luiz do Flamengo. Alguns veículos espanhóis noticiaram que Diego Simeone pode sair do Atlético de Madrid no fim da temporada. E torcedores do Atlético de Madrid pedem Felipe Luiz na vaga de Simeone. E o jogador Rafinha exalta o trabalho de Felipe Luiz no Flamengo. É o momento do Felipe Luiz como treinador lá no Flamengo, um time que você foi extremamente vencedor. O Felipe já era um treinador já dentro de campo. Em 2019 ele era nosso treinador em campo, né? O Felipe é um cara que tem as qualidades dele, mas é muito mais inteligente que a maioria dos jogadores. O Felipe enxergava o jogo, ele conseguia ler o jogo de outra forma, já dentro de campo. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quarta-feira. Chega mais nação logo cedo na manhã desta quarta-feira. Estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. O Mengão entra em campo hoje, partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, e tem uma lista imensa de desfalques. Felipe Luiz teve dor de cabeça para poder escalar o Flamengo para a partida de hoje. Vamos juntos analisar a imprensa falando sobre essa partida. Tem também informações importantes referente ao Felipe Luiz, que está sendo cogitado até mesmo para treinar uma equipe da Europa. E o jogador Rafinha, que no podcast do Denilson falou aí sobre o trabalho do Felipe Luiz. Vamos juntos analisar todas as informações do Flamengo, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. E se você quer se tornar membro do canal, se torne membro do canal para você receber todos os benefícios, ative o sino das notificações e coloque nos comentários aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Piauí, Rondônia, você está no Amapá, Amazonas? Coloca pra gente saber nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN, ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande. Link na descrição como créditos. Bora pras notícias do Flamengo. Todos os desentendimentos envolvendo o nome de Gabriel Barbosa e a diretoria do Flamengo, o atacante vai continuar fora da lista de relacionados para o jogo contra o Cuiabá amanhã, na Arena Pantanal. A decisão se mantém após o jogador ter se queixado de ser substituído na final da Copa do Brasil. Além do mal-estar criado no vestiário durante a decisão, Gabriel também promoveu uma festa em particular paralela à do clube para comemorar o título, além de anunciar que não permaneceria no Flamengo em 2025. A primeira punição foi aplicada na partida também contra o Atlético Mineiro, mas pelo Brasileirão. O jogador até chegou a ir ao gramado e ao vestiário fazer companhia aos companheiros, mas assistiu ao jogo de um camarote. Após o ocorrido, Gabriel e Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, tiveram uma reunião com duração de 30 minutos no Ninho do Urubu, na reapresentação do elenco no último sábado. A ideia era criar dias mais tranquilos para o fim de contrato do ídolo no Flamengo. Apesar de seguir fora do jogo... O Flamengo enfrenta o Cuiabá e o Cícero Melo vai chegar ao nosso Sport Center com as notícias do Flamengo. Fala, seu Cícero. Oi, dona Glaucia. Obrigado, um beijo pra você, um abraço dos companheiros André Donco, Fernando Praz e no Fã de Esportes. Gabigol continua afastado pela direção do Flamengo. Ele não foi relacionado para a viagem e para o jogo contra o Cuiabá, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira às 7 da noite, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O afastamento é pelo segundo jogo consecutivo. Já ficou de fora do jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã e agora pela segunda vez consecutiva, tudo ainda por causa dos acontecimentos na final da Copa do Brasil, lá em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro. Na comemoração do título, ele deu uma entrevista logo depois do jogo, dizendo que não ficaria no Flamengo
Flamengo a partir do ano que vem. Havia expectativa de ele ser relacionado para este jogo contra o Cuiabá, mas isso acabou não acontecendo. Ele já está reintegrado, treinando com os companheiros no CT Ninho do Urubu, depois de uma conversa que ele teve no último sábado, durante cerca de 30 minutos, com o vice de futebol, Marcos Braz. As coisas estão se acertando, mas ele continua de fora e é provável que volte na 35ª rodada, terça-feira, dia 26 de novembro, jogo contra o Fortaleza no estádio Castelão. O técnico Felipe Luiz tem problemas, dificilmente vai contar com os 4 jogadores que na data FIFA estão servindo as suas seleções com o jogo nesta terça-feira à noite. 2 jogadores na seleção brasileira que atua contra o Uruguai em Salvador, o Gerson Meia e o zagueiro Léo Ortiz. O Gonzalo Plata, que estará contra a Colômbia pela sua seleção do Equador. Cedinho tem Brasileirão, acorde mais cedo no feriado do dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Olha a rodada aí, rodada na tela, 11 da manhã, Corinthians e Cruzeiro. Por que esse jogo é às 11 da manhã? Porque o Cruzeiro, ele tem que estar em Assunção, a partida contra o Racing, sábado, final da Sul-Americana, será em Assunção, e o Cruzeiro, por ordem da Conmebol, por regulamento da Conmebol, ele tem que estar na cidade sede 72 horas antes do jogo. Então o Cruzeiro sairá do estádio em São Paulo e irá diretamente à tarde para Assunção. Cuiabá e Flamengo jogando, o Flamengo terá muitos desfalques, mas o Bruno Henrique, que foi suspenso por 2 jogos, o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo para ele, e ele estará à disposição. Aqui o jogo da rodada, né? Uma prévia da final da Libertadores. Atlético Mineiro e Botafogo, 21h30. Botafogo armou aí um esquema para trazer os jogadores que estão nas seleções, vai tentar colocar a sua maior força em campo, porque é um jogo fundamental para o Botafogo. O Everton Araújo agora ele tem um novo representante, é a Rock Nation, nome da empresa, que pertence até inclusive ao rapper Jay-Z, e na cartela dessa empresa tem Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, entre outros jogadores que são destaques do futebol mundial. E aí esses representantes foram lá conversar com o Flamengo para tratar da renovação de contrato. Agora que a renovação está bem encaminhada, a gente pode até revelar cerca de quanto o Everton Araújo recebe atualmente. O salário dele é o menor do atual elenco, o salário dele não passa de 20 mil reais por mês, e agora, obviamente, ele vai ter um aumento salarial. Poxa, é um absurdo ele receber isso agora, é muito pouco. Gente, não é culpa da diretoria. Ele estava no sub-20. O salário dele é nível sub-20, é patamar sub-20. Só que a ascensão dele nos últimos meses foi tão grande, de uma maneira tão rápida, que é óbvio que a diretoria está correndo para poder renovar o contrato desse atleta e não ter o risco de perder esse jogador. Até porque nessa reunião os empresários falaram, garantiram ao Flamengo que tem clube da Europa querendo pagar a multa rescisória dele avaliada em 40 milhões de reais, que dá em torno ali de 6 a 8 milhões de euros. Pelo que eu apurei, esse clube é o Borussia Dortmund. Ninguém confirma, nem Flamengo, nem empresários do atleta, isso é uma apuração minha. E aí, nessa reunião, ficou tudo alinhado, tudo encaminhado. A renovação de contrato até dezembro de 2028, podendo estender por mais um ano, até dezembro de 2029, se ele bater metas no último ano de contrato. Um aumento salarial muito bom, que eu posso dizer é isso para vocês, não vou falar quanto. E também, obviamente, aumento da multa rescisória, que aí o Flamengo vai botar bem lá em cima, até para dar uma valorizada no atleta. Então, tudo bem encaminhado, jogador, portanto, perto de renovar o contrato. Nesse caso, eu não sou contra a diretoria e nem acho errado a atual gestão fazer isso, mesmo tendo uma eleição daqui a 20 dias, porque é uma renovação de contrato. E se não fizer isso agora, pode correr o risco de ter, entre aspas, problemas no futuro e até mesmo dar uma oportunidade para o mercado do exterior vir forte na contratação desse jogador, que eu considero, pelo menos eu acho, é a revelação do Flamengo na temporada 2024. Agora, pessoal, vamos falar do Flamengo, que vai pegar o Cuiabá nessa quarta-feira. Lista de relacionados, pega aí, ó. Goleiros, Rossi, Matheus Cunha, Diogo Alves. Defensores, Fabrício Bruno, Léo Pereira, da Mata, Cleiton, Ayrton Lucas, Daniel Salles, Wesley e Alexandre. Meias, Alan, Pulgar, Everton Araújo, Lohan, Fabiano, Caio Garcia, Alcaraz,
Guilherme, Matheus Gonçalves, meia. E os atacantes, Bruno Henrique, Chola, o nigeriano, que fez sua estreia no time profissional no último duelo, e Michael. Pessoal, são 13 desfalques. Vamos relembrar aqui todos os desfalques. Papel e caneta na mão, é mais do que um time titular. Arrascaeta, Carlinhos, Cebolinha, Davi Luiz, ele que estava com febre virou desfalque de última hora, De La Cruz, Gabigol, afastado pela diretoria, Gerson com a seleção, Léo Ortiz com a seleção, Luiz Araújo, transição, campo e bola, Pedro, você já sabe, lesão grave no joelho, Gonzalo Plata com a seleção equatoriana, Varela com a seleção uruguaia e Vinha também se recuperando de uma grave lesão no joelho. O Bruno Henrique, que viajou sem saber se iria jogar, vai poder jogar, porque o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo e ele nem deve ter visto ainda, isso é uma apuração nossa, ele vai saber quando ele desembarcar. Então ele viajou sem saber se poderia jogar, por conta de uma expulsão no jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, que o jogador teria que cumprir agora no Campeonato Brasileiro, mas ele fica à disposição, então ele vai poder jogar. Se eu tivesse que chutar um time, arriscar um time para ser titular, seria Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandre, Pulgar, Everton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Michael e Bruno Henrique. Provavelmente esse vai ser o time titular do Flamengo. Gente, estamos falando de um Flamengo com 13 desfalques e mesmo assim o Felipe Luiz tem a oportunidade de montar um time titular muito bom. É por isso que quando ele falou na última entrevista coletiva que ele, com o elenco que ele tem na mão, ele não pode ficar dando desculpas de desfalques a todo momento, e ele está certo. Ele não pode dar desfalques. Óbvio que na nossa análise, eu pelo menos como jornalista, vocês como torcedores, quando vocês forem criticar, é óbvio que vocês vão levar isso em consideração a quantidade de desfalques que o Felipe Luiz tem. Mas ele tem se mostrado um baita treinador e tem saído muito bem nas adversidades. Ele vai ter mais uma agora. Ah, mas é o Cuiabá. E daí? Nenhum jogo daqui até o final do Campeonato Brasileiro será fácil, nem para o Flamengo, nem para ninguém. Cada jogo será uma decisão. Para o Cuiabá é uma decisão que está tentando fugir da zona de rebaixamento. Então, apesar dos 13 desfalques, o Flamengo mesmo assim tem um bom time titular e vai ter uma garotada ali no banco de reservas à disposição do técnico Felipe Luiz. A boa notícia é que o Felipe Luiz conhece esses jogadores como ninguém, porque ele estava no sub-20 antes de chegar ao elenco profissional. Nação, quero apresentar para você a 1xBet, que é uma das melhores casas de palpites do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona e do Lyon. E ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que hoje se cadastrarem. No link que está no primeiro comentário fixado, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Por exemplo, você fez seu cadastro, realizou seu primeiro depósito, você vai ganhar um bônus de até R$ 1.200. Vai lá, corre, se cadastre e aproveita para você poder fazer a sua fezinha. Você que gosta de fazer a sua fezinha, é só você se cadastrar, realizar seu primeiro depósito e você tem essa oportunidade de você ganhar até R$ 1.200, 100% do seu primeiro depósito, tá bom? Lembrando que não é indicação de investimento e também é para maiores de 18 anos, tá bom? 1xBet, uma das melhores casas de palpites do mundo. E uma notícia que pode estremecer o ninho do urubu nesta terça-feira. Alguns veículos espanhóis noticiaram que Diego Simeone pode sair do Atlético de Madrid no fim da temporada e torcedores do Atlético de Madrid pedem Felipe Luiz na vaga de Simeone. Felipe Luiz mal começou a trajetória como técnico de futebol profissional, mas já chamou a atenção do mundo. No Atlético de Madrid, clube onde o ex-lateral é ídolo, alguns torcedores já pedem que o treinador do Flamengo seja o novo comandante. Nesta terça-feira, páginas começaram a noticiar a informação de que Diego Simeone pode sair no fim da temporada. Algumas páginas esportivas da Espanha notificaram o seguinte, abre aspas, Simeone precisa persistir e melhorar as escolhas de reforços para não confundir o projeto. Quando Simeone partir, eu procuraria alguém com perfil parecido ao que ele tinha quando assumiu. Ex-atleta, familiarizado com o clube e com ambição de conquistar. Fernando Torres ou Felipe Luiz. O Felipe Luiz, que é vice-campeão da Champions League 2 vezes como jogador do Atlético de Madrid, ele ficou engasgado com a competição. Em algumas ocasiões, antes de assumir o Flamengo, o técnico revelou
que tem o sonho de voltar ao clube espanhol um dia. Nesse momento, o Felipe Luís tem 10 jogos como técnico do Flamengo, com 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Lembrando que nesse período o Felipe Luís conquistou a Copa do Brasil. Esses são números como técnico do futebol profissional do Flamengo. Em entrevista ao canal do Denilson, o jogador Rafinha rasgou elogios ao trabalho do técnico Felipe Luís no Flamengo. Inclusive falou sobre as características que ele tinha já como jogador, que mostravam sinais de que ele seria um excelente técnico. E é o que está acontecendo agora no Flamengo, que inclusive o Felipe Luís já até mesmo ganhou a Copa do Brasil com o Mengão. Vamos dar uma olhada nesse momento. Um assunto que tá fervendo aí no momento, primeiro é o momento do Felipe Luís como treinador lá no Flamengo, um time que você foi extremamente vencedor, respeitado pelaquela nação. Eu falo muito aqui, eu tive a oportunidade de jogar no Flamengo lá nos anos 2000, era um outro momento, era uma outra realidade, e com todos os anos que passaram, o amadurecimento veio, e eu sempre falava, né, da minha passagem, que foi uma passagem apagada no Flamengo, e eu me culpo muito, porque a gente acaba sendo uma marca, você é uma marca. Então você hoje está no São Paulo e você está representando o São Paulo com excelência. Eu naquele momento com 21 anos, 22 anos, obviamente não tinha o discernimento de hoje, eu terceirizei muito, né? Eu tinha que ter batido no peito, ter valorizado a minha marca, Denilson, né? Com a camisa do Flamengo, e depois a gente ia ver o que ia acontecer. Mas no momento eu não consegui representar da forma que você representou. Então, mais uma vez falando aqui, do teu profissionalismo, e o teu currículo fala por si só. Hoje você vê o Felipe Luís como um treinador, você jogou com ele tem uma conduta extremamente profissional. Qual que é essa expectativa dele como treinador, Rafinha? Boa pergunta, ótima essa. Denilson, assim, cara, o Felipe já era um treinador já dentro de campo. O Felipe no nosso time, como assistiu o Flamengo, em 2019 ele era nosso treinador em campo, né? O Felipe é um cara que tem as qualidades dele, mas é muito mais inteligente que a maioria dos jogadores. O Felipe enxergava o jogo, ele conseguia ler o jogo de outra forma, já dentro de campo. Então, assim, isso dava pra nós que tava no campo, a gente sabia, será que a gente tá vendo uma coisa que ele não tá enxergando? Que ele fala, ele tá forçando a bola por aqui, a gente tá pedindo pra vir pra cá, e aí às vezes as coisas aconteciam e a gente falava, esse Magrelo tinha razão mesmo, velho. Então, assim, eu acho que ele já tava preparando, se preparando pra ser treinador há muito tempo. Quando ele tava jogando, ele filmava, ele guardava, ele escrevia treino, ele pedia vídeo de treino, ele escrevia as coisas. Quando o Jorge Jesus estava lá, ele marcava as coisas, pedia pros analistas passar as coisas pra ele. Então, desde 2019, ele já tava nessa caminhada. E aí, depois, ele já tava querendo, depois, aí teve o Rogério como treinador, o Domenech, depois teve o Dorival, né? Teve um português também que eu não me esqueço. Que o primeiro ano do Vitor Pereira, também teve esse. E todos eles, ele falava alguma coisa. Rafinha, desse eu não tiro, desse eu não tiro. Que eu tava fora, né? Que eu tinha ido pra Grécia, depois tava no Grêmio, depois no São Paulo. Então eu sempre trocando essa ideia. E aí, com o Dorival, em 2022, ele já falou. Ele falou que ele entrava ele falou que ele pedia pra participar das preparações dos jogos. Porra, legal. Ah, que legal, cara. Eu já tava já... Deixa eu preparar um jogo com você, ele falava. Então, assim, não é agora. Esse que o Felipe tá fazendo agora, esse ano, de sub-17, sub-20 profissional, ele já tava lá dentro, ele tava de jogador, mas já tava pensando já muito como treinador. E assim, interessante isso. E sabe por que é legal? Porque o Felipe é um cara que, como a gente tem uma amizade muito boa, desde 2005 a gente joga sub-20, sub-17, 2004, então assim, é muito tempo jogando junto, a gente criou um laço de amizade muito grande. Então assim, a gente, né, conversa, as coisas boas, as coisas ruins que acontecem. E, cara, ele já estava preparadíssimo para isso. E ele sabia que quando ele parasse de jogar, ele falou, vou parar de jogar aqui, em janeiro eu já tô no mercado. Já quero estar trabalhando. Sub-17, sub-15, mas eu quero ser treinador. Porque ele me parece um cara bem esclarecido. Bem esclarecido. E isso é o que ele quer, né? É isso que eu acho que, assim, por isso que, assim, claro, pegou o time do Flamengo. É fácil ser treinador do Flamengo? Olha quantos passos aí. É fácil, né? É a coisa mais difícil ser treinador do Flamengo. Jogador já é difícil, você jogou lá, você sabe. Ser treinador no Brasil já é difícil. Já é difícil, né? Porque o treinador brasileiro, ele não vence, ele encontra resultado, né? Encontra resultado. Se ganhou, tá ótimo. Perdeu, empatou, peraí, será que ele escalou certo? O trabalho dele não tá bom. Perdeu 4, tem que mandar embora. Exato. Então, o treinador brasileiro, assim, essa é uma coisa que não sou eu quem sou pra falar isso, mas assim, nós torcemos para que isso mude, porque o cara tem que ter tempo para trabalhar. Que vai mudar, Rafinha? É difícil. Você tem uma experiência. Não. Você acha? Enquanto tiver essa quantidade de jogo aqui, nunca vai mudar. Não tem como. Se ele perde 3, 4 jogos, já era. Acabou, não tem como. Os caras vão querer dar tempo. Tem 10 jogos no mês, de 2 competições diferentes. Se ele perdeu meia dúzia, acabou.
Os caras vão querer provar mais 10 pra ver se vai ganhar. Não. Enquanto tiver essa quantidade de jogos, nunca vai melhorar essa situação. A culpa vai sempre cair no treinador. Vai trocar 30 jogadores? Não vai. Não vai. Vai trocar o treinador. Então eu acho que o calendário, pra dar mais tempo, pra dar mais segurança pro treinador, precisa diminuir muito. E assim, eu acho, né? Na minha opinião. Você tá falando do calendário. Recentemente agora aí, estão tentando diminuir. Já é pra agora, já para esse Paulista? Já, agora já. Ou era pra 26? Acho que é pra agora. Não, agora já teve essa 12 de janeiro, né? Você deve ter ficado sabendo como é que o jogador recebe, tipo, mano, em minhas férias. Porque a gente tá falando em cima de um calendário duríssimo e vocês estão contando os dias pra descansar. Foi uma mistura de emoção, né? Eu saí do Bayern de Munique depois de 8 anos e meio e vim pro Flamengo. Nossa. Eu não sabia onde eu tava entrando, né? Não sabia pra onde eu tava entrando. Por quê? Mas até então ele não... Eu não imaginava, mas ninguém imaginava que ia dar certo, né, cara? Assim, deu certo, graças a Deus. Mas assim, Amém. a probabilidade de dar certo era 50-50. Mas se der errado, veio roubar no Brasil. Né? Veio fazer o quê? Claro. Só que eu vim, tipo, né? Tava no suco ainda, eu falei, então, vou pra, né? Vou que eu quero ganhar. O suco que ele faz, você entende, né? Ele tem falado isso ao longo da entrevista. Tava no suco, ele só... Eu tava esperando você me perguntar. Eu tava esperando. Eu não preciso te explicar. Já aprendi bastante com você. Isso aí, cara, quando eu chego no Flamengo, dou uma palavra pros caras do Flamengo, pô, aí começa, né? Eu falei, falei pros caras do Bayern, me chamaram em dezembro de 2018, falaram, e aí, mais 2 anos, né? Como a gente sempre faz, 9 de ano. E a última renovei 2, agora mais 2. Eu falei, cara, eu vou embora. Falei pro Rummenigge, vou embora, vou pro Brasil. Ele, pô, os caras ficaram loucos comigo, né? Porque, pô, os caras tinham o maior carinho por mim, 8 anos e meio ali. Já tinha uma história do caramba. Isso aí, eles me ofereceram mais 2 anos de contrato. E eu falei, já dei palavra pros caras no Brasil. Falei, Rummenigge, obrigado por tudo. Eu vou jogar mais 6 meses agora e vou voltar pro Brasil, jogar no Flamengo. Dei palavra pros caras já. Ele, do Flamengo? Pô, fica na Europa, então fica mais 1 ano aqui, fica pela Europa, vai voltar pro Brasil. Eu falei, não, vou voltar, quero jogar lá mais, né? Voltar pro Brasil, jogar perto da minha família, jogar em um clube, né? No Brasil grande, um clube muito grande que é o Flamengo, né? E esse tem o meu desejo também e tal. Aí ele, beleza, aí 6 meses. Entendeu? Nesses 6 meses, irmão. Pelo amor de Deus. Emoção. Assim, não, emoção como eu tinha dado a palavra, você começar a receber as ligações. Inter de Milão. Nossa. Inter de Milão, Rafinha, vem. Não, aqui nós vamos, o que você quer? Quanto você quer? Aí, time da Alemanha, Werder Bremen, Schalke 04, Borussia. E aí, como é que tá a sua situação? Porque sai na imprensa claro, que você não vai renovar que lá. eu não vou renovar no Bayern. Aí começa São Petersburgo, Zenit, São Petersburgo, CSK. Nossa, cara, o mundo inteiro. Cara, mas sabe por quê? Porque imagina, cara, o cara saindo do Bayern, o rebote do Bayern saindo bem do Bayern, né? Pelo amor de Deus, saindo do Bayern, jogando rebote do Bayern, você pega qualquer... Você vê, mano, meu rebote... Rebote do Bayern, você joga... Quando você sair comigo, meu rebote já né? Aí, cara, pior de tudo, eu dou a palavra aos caras do Flamengo, passa, acho que 1 semana de o Leonardo me liga. Paris? Não, Paris Saint-Germain. Rafinha, o Daniel talvez não vai renovar. E você é o primeiro nome que tem aqui pra gente contratar. Aí eu falei, Léo, beleza, cara? Falei, Léo, posso te ligar daqui um pouquinho? Que eu tava chegando em casa, vontade era de... Falei, será que eu me mato agora, o seu... Falei, Léo, posso ligar daqui um pouquinho? Aí eu desliguei o telefone, falei, minha mulher, sabe o Leonardo acabou de me ligar agora para Saint-Germain, que o Daniel Alves ia ter a Copa América aqui em 2019, foi a Copa América que eles vão renovar, e ele falou que ia me contratar, que eu sou o primeiro nome para contratar para lateral. Aí eu falei, cara do céu, aí me preparei, liguei para ele de novo, falei, Léo... Sabe aquele time do seu coração? Porque você não me ligou, cara, por 2 meses antes, pelo menos antes de chegar no Brasil, cara, que eu não ia mudar minha ideia, mas eu ia falar pros caras do Flamengo, que a proposta que eu tenho do Paris Saint-Germain é assim, assado. Aí ele, cara, mas pô, podemos conversar, a gente tá no circuito e tal. O Leonardo falando pra caralho comigo também. A gente tá no circuito e tal, você quer que a gente converse com eles, né? Pô, afim, do Paris Saint-Germain e tal. E tava começando a montar, né? Sim, aquele processo de montar aquela máquina que os caras iam montar, né? Aí, mano, eu falei, olha, eu dei a palavra pros caras do Flamengo. Você foi pica, então. O quê? Depois que eu desliguei o telefone, que eu parei, você tá ligado? Paris Saint-Germain, tipo, Morar em Paris, jogar no Paris Saint-Germain, os caras montando. O árabe tinha acabado de entrar com a moeda. Tá louco, cara. Aí, Deus, dei a palavra pro cara do Flamengo. Animal. Não, Deus é meu testemunho, não me arrependi em nenhum momento. Mas se ele tivesse me ligado há 2 meses antes de eu na Alemanha ainda, eu tinha ficado por lá mesmo. Os caras da Inter de Milão. Não dá não sei se ele é aquele que ele é de que país que ele é lá, o japonês. Não sei, não é japonês, ele é um cara da Inter de Milão lá, que era do dinheiro. Ele falou assim: nós vamos depositar a tua luz, você assina um pré-contrato, a gente deposita a luz pra você vir pra cá. A Inter. A Inter tava em baixa, mas pô, é a Inter de Milão. Tá louco. Não, beleza, vim pro Flamengo. Então aí assim, é que depois que eu saí do Flamengo, todo mundo, Rafinha, pô, mercenário, foi pra Grécia, mas mal sabe eles, o dia que eu deixei de ganhar, vindo pro Flamengo.
O Marcos Braz é a maior testemunha disso aí. Ele já falou num podcast isso aí. Ele falou, pô, tá dentro da casa do Rafinha que o Ribéry chegou com o árabe. Que o cara queria contratar o Ribéry. Ia ser o primeiro a contratar pra esse time aí, pro Al Nassr, pra esse time ao Hilal. Essa fase que tá agora. Aí ele falou, eu vou, mas eu quero te levar, o Ribéry. Nossa. Aí o Marcos Braz e o Bruno Espino na minha casa. Ele já contou isso aí nas entrevistas. Ele entrou e falou assim, ó, Rafinha, quem é esse cara? Eu falei, é um amigo do Ribéry aí. O cara todo de terno, ele falou, nada, esse cara deve ser empresário. Eu falei, ô Frank, e aí qual que é? Rafinha, eu contratar só um minuto. Falou, o quê? É, o quê? Ele falou, Rafinha, ele quer te levar tal. E eu falei, que é, Bruno? Quanto você quer ganhar lá? Eu falei, ô, Frank, mas como assim? Aí ele, não, quanto você quer ganhar? Fala pra ele aí que ele vai te fazer uma proposta, tal, tudo. Aí eu falei, vamos lá. Aí fui pra outra mesa. Aí, ó, se ele, pô, me der isso aqui, né? Mas falei, né, tipo assim, pra não deixar, claro, deixar a porta aberta, né? Sim. Falei pra ele, eu voltei, os caras, Rafinha, esse cara. Eu falei, esse cara aqui é de um time da Arábia, ele veio me contratar aqui. O Ribéry falou que só vai pra lá se eu for junto com ele. Eu falei, vocês estão vendo aí, ó, que você quer que eu chame ele aqui pra falar inglês? O Bruno, pô, esse cara tá de brincadeira, eu sabia, pô, tá com o tanto de papel que ele tá na mão aí, não sei o quê. Falei, cara, tá aí, eu falei pra ele, falei em francês pra ele, ó, esse aqui é o pessoal do Flamengo e tal, eu tô em negociação com eles, então assim, vou dar prioridade pra eles, mas caso, né, se não andar, a gente vai conversar tudo bem transparente. Mano, quando eu cheguei no Flamengo, eu assinei o contrato, que eu comecei a ver o que eu ia encontrar, quando, assim, não que eu entrei no clube, quando eu assinei o contrato mesmo, que é isso, velho. Pelo amor de Deus. O prestígio que eu não tive jogando 14 anos na Alemanha, eu tive em 2 semanas no Flamengo. É outra coisa, né? Que é isso, por causa do carinho do torcedor. Carinho, os caras me indo na rua. Denilson, todo mundo, cara, o nego fomos buscar no aeroporto, aquele monte de gente no aeroporto me esperando, e isso e aquilo. Eu falei, irmão, o que é isso? Que loucura é essa? Aí. E você, né, no suco. Eu voando, suco, né? No suco bem, inteiro. É. Aí os caras fazem aquele time, né? Traz o Jorge Jesus, traz o Felipe Luiz, o Gerson, o Pablo Mari. Trouxeram o Arrascaeta, o Gabigol, o Bruno Henrique, então fez um time, né, legal. Aí, mano, graças a Deus deu tudo certo. Esse trabalho no Flamengo, com Jesus, obviamente que a gente precisa falar disso, que as pessoas falam daquela intensidade de Jorge Jesus, que o Jorge Jesus não rodava o time, eu mais ou menos. Ele mudava sim, ele mudava. Eu fico contrariando porque eu não quero entrar em discussão, mas ele rodava o time. Não, mudava assim, pelo menos nós ele mudava bastante. Ele rodava assim, o time. Tipo, jogo, por exemplo, jogo que ele achava que, tipo assim, que era, por exemplo, jogo difícil, ele botava a gente pra jogar, mesmo que fosse um dia, mas ele trocava. Ele trocava, porque não aguenta. Não, porque o pessoal vende uma imagem de que ele não tem que poupar ninguém. Miguel. É só você ver os jogos que nós jogamos em 2019. Obrigado, Rafinha. Não muda, ele mudava. Cara, as pessoas têm esse costume de falar, o Jorge Jesus aqui veio aqui e falou que era a intensidade que não mudava. Ele mudava o time bem, assim. Não, o trabalho dele era intenso. Isso aí é tudo verdade, que ele treinava muito forte, que ele cobrava muito, mas assim, ele trocava. Eu acho que o mérito dele, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, era a gestão do grupo. Isso. Aí, pô, parabéns, Jorge Jesus. Ele era bom dele. Né? Assim, ó, gestão, taticamente, a preparação, isso aí ele é fenômeno, velho. Você é um dos melhores treinadores que eu tive na minha vida. Eu falo com toda a certeza do mundo. Ele é um cara fenomenal, mas assim, ele dava tempo, assim, ele não era bom. Lógico, ele não é bobo. Felipe, entendeu? O Caio jogando direto, ele mudava. Você acha que ele volta pro Flamengo um dia ou legal, foi bom enquanto durou? Não, eu vou te falar, eu falo com ele com frequência, entendeu? Até que ele me convidou pra trabalhar com ele, né? Esse ano agora, no meio do ano, ele convidou pra ser auxiliar dele. E a gente conversa com com frequência, né? Então, assim, cara, ele gostou da ideia? É legal, cara, legal. Eu falei pra ele, eu tava preparado, só que ele queria que eu fosse agora no meio do ano. Sim, mas é uma coisa. Aí eu falei, é uma coisa que é legal também, uma coisa que é legal. Eu falei pra ele que eu ia primeiro, quando eu parasse, a primeira coisa que eu ia fazer é procurar ele. Boa. Ele gosta muito de mim, sabe? Que a gente tinha aquele embate. É difícil, né? Gostar de você. Rodrigo, mas essa parada assim, cara, ele mudou. Ele mudou muitos jogos, só se lembrar, tem muitos jogos que eu não joguei, que o Felipe também não jogou, mas assim, quando era jogo que ele achava, tipo assim, por exemplo, a gente ganhava um jogo, ganhava tipo agora hoje assim, e aí jogava no próximo jogo contra a Chapecoense, aí ele colocava força máxima. Assim, ganhava um jogo tipo em casa, tipo um time difícil, o próximo jogo não era contra um time do mesmo nível, mas ele ia com força máxima, tá ligado? Tipo assim, jogo que todo mundo achava que era 3 pontos certo, não, ele ia... Botava jogar, podia jogar 2 jogos seguidos. Então, assim, ele sabia a hora de dosar pra não dar mole, essa pegada assim, mas ele trocava assim também, trocava. E cara, eu falo direto, né, que eu tenho um carinho pelo Flamengo, porque você vai no Rio e em todo lugar tem flamenguista, cara. Os caras são totalmente loucos, apaixonados. E foi um time que, pô, junto com o Santos lá em 2011, na época de Neymar, foi um dos melhores times que eu vi, pelo menos no Brasil. Como que era a sua relação com os caras? Eu imagino que você seja muito amigo, né, mas Gabigol, Gerson... Gabigol, Arrascaeta, todos os caras, como que era a relação? É boa. Aí não tem como chegamos, igual o Denis falou aqui no começo, nós que viemos da Europa, tinha chegado eu, Felipe, já tinha o Diego Ribas, que era nosso, né, que era o capitão, que era o nosso, e também passou que era nosso líder, também passou um tempo com a gente na Europa.
Aí chegou mais o Pablo Mari, que também é europeu, o Gerson, que tinha vindo da Europa também. Então, assim, ele fez Diego Alves, que tinha jogado na Europa um tempão, né? E o Rodrigo, que tava já sólido no Brasil, o Rodrigo Caio. Então, nós temos o Arão, que também tava vindo de muito tempo no Flamengo, já tava com casca. Então, assim, a cozinha tava armada, né, velho? Só cara de europeu e sabia, entendia bem o jogo, tudo bem taticamente, acostumado com jogo grande, acostumado com decisão. Então, ficou fácil essa parte. Assim, agora o restante era tudo, né? Cara, hoje falar que assim, qual que era o segredo daquele time? Muito cara bom junto, tem como ganha. E grupo bom, sabe? Grupo bom, que você falava, um começava a voar um pouquinho, opa, peraí, volta aqui. Aí pulgava um pouquinho, opa, peraí, volta. Não é assim, nós não fazemos, por que você vai fazer? Então, assim, relação boa pra caramba dentro de campo e fora do campo, sabe? Virou família. O que a gente tá falando aqui. Sim. Todo mundo na mesma direção, velho. Ô, Rafinha, essa saída do Gabigol, como é que você enxerga esse contexto todo do Gabigol saindo do Flamengo? Essa história toda, como é que você enxerga, você que conhece o Flamengo? Sim. Cara, eu vou falar do fundo do coração, eu fiquei triste, cara. Eu fiquei triste com o que aconteceu. Fiquei triste com o Gabi também, como ele reagiu depois do jogo, que é um moleque que eu tenho um carinho enorme, né? Eu brinco com ele, eu falo que é meu filho, toda vez que encontra, sempre converso com ele toda vez que quando a gente troca uma ideia legal, o moleque eu tenho um carinho gigante, conheço o pai, conheço a mãe, conheço a família toda, do coração gigante, mas não pode um cara, o que ele representa pro Flamengo, ele não pode sair pela porta do fundo, não pode ser desse jeito, Denilson, pelo amor de Deus, não pode. O que esse moleque fez pelo Flamengo, ele sair pela porta do fundo, isso aí seria, assim, eu vou falar, que eu não tô mais no Flamengo, mas assim, eu sou atleta de futebol, eu sou vencedor na minha vida e sou vitorioso. Cara, ele sair dessa forma é chato. Pro futebol, primeiramente. Pro Flamengo, isso... Ele assim, não é que ele quer... Se ele quis se pôr acima do clube, não interessa. É chato pro Flamengo e mais chato pra ele. Que ele é mais um jogador que tá passando na história do Flamengo. O Flamengo vai continuar. O jogador vem e vão. O jogador vai, chega, sai. Mas ele, pelo que ele fez, ele não pode sair desse jeito, cara. Exato. Não pode. Tipo assim, é errado o que ele falou depois do jogo. Eu achei que naquele momento entrou em conflito a comemoração do título com a fala dele. Eu de verdade, conhecendo o Gabriel, eu sabia que ele ia falar que ele ia largar, ele ia soltar alguma coisa. Mas não naquele momento, dentro do campo. Cara, ele meteu 2 gols na final. Mais uma final que ele meteu 2 gols. Que ele foi o personagem da final. Esse moleque é iluminado, cara. Esse moleque, ele é de decisão, ele é fudido, ele faz gol, ele é goleador, ele tem os problemas dele, o que ele faz fora do campo não me interessa, mas ele é fudido. Agora, ele fazendo esse papel... Esse que aconteceu depois do jogo da Copa do Brasil e o que tá acontecendo, os caras não relacionam ele pra jogo, pô, isso aí é chato. Sabe quem isso aí entristece? Isso aí é triste pro torcedor do Flamengo. Sabe por que o cara que vai lá no Maracanã, pô, isso aí virou, cara, hoje o rosto do Gabigol é o Brasil inteiro. Comemoração da molecada, criança que tá. Pô, não pode sair pela porta do fundo, Denilson. 2 Libertadores, fez gol em final de tudo. Pô, irmão, olha o título que esse moleque deu pro Flamengo. Fala a verdade, você. Concordo. Eu falei no jogo aberto. Não. No dia seguinte. Horrível, ficou feio. No dia seguinte eu falei no jogo aberto. Falei assim, eu só fico triste porque a história que foi construída por merecimento do Gabigol com o Flamengo está terminando dessa forma aí. Porque eu também, óbvio, em alguns momentos no programa eu penso também como jogador. Aí, nação, muito bacana a entrevista do Rafinha juntamente com o Denilson, né? Falando aí sobre o Felipe Luiz, sobre Gabigol, o Jorge Jesus. E agora vamos pensar na partida de hoje, meus amigos. A partida de hoje, o Flamengo enfrenta o Cuiabá, são muitos desfalques, a gente viu aí uma possível escalação, né? Vamos ficar de olho para ver o que o Felipe Luiz vai preparar, né? Porque são muitos desfalques que o Felipe Luiz vai ter para essa partida contra o Cuiabá. O Flamengo vencendo essa partida, o Flamengo ainda matematicamente tem chance de ser campeão brasileiro, mas são mínimas, então acho que a gente nem tem que ficar pensando nisso nesse momento, né? O Flamengo ficando numa boa colocação no Campeonato Brasileiro, vai ganhar também uma bolada, né? Um valor aí considerável, estando aí nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. E um detalhe muito importante, a gente viu a matéria referente ao Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz tá chamando a atenção da Europa, hein? Tem que ficar de olho aí, porque o Atlético de Madrid pode tentar fazer uma investida, caso o Simeone saia de verdade mesmo do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid pode tentar dar uma investida no Felipe Luiz, para tentar levar ele para a Europa. Vou ficar de olho aí para ver se vai acontecer, mas essa matéria saiu em jornais da Europa, então não é, podemos dizer que não é um... Aonde tem fumaça, tem fogo, né? Então vamos ficar de olho para ver o que pode acontecer, né, nação?
Agora faz o seguinte, nação, coloca nos comentários aí qual é o seu palpite para a partida de hoje, hein? O Mengão entra em campo. Vamos colocar aqui o nosso palpite, deixar registrado aí nos comentários. Eu vou deixar meu palpite aqui. Para mim, vai dar Flamengo 2-0. 2-0 pro Mengão nessa partida. Coloca o seu palpite aí também nos comentários. E, nação, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você a fazer parte, porque todos os dias nós trazemos para vocês as notícias, as informações do Flamengo. E eu peço a você que você sempre dê aquela moral aqui no nosso canal. Você que tá aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, talvez você tá assistindo esse vídeo a caminho aí da escola, não sei. Faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal. Nós estamos bem cedo aqui, preparamos esse vídeo pra você, ó, que torce aqui pro nosso Mengão queridão, tá bom, nação? Muito obrigado por você estar aqui, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.